E aí, pessoal, vamos falar da Operação Campaz. Novos capítulos, novos pontos da Operação Campaz, o que esperar do jogador e quando teremos a grande contratação em matéria de investimento do Grêmio. Nesta temporada, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes este recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa, o curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional para esse trabalho. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Basta um computador ou um celular com internet. Clique agora no link da descrição e comece a trabalhar ainda hoje. Gente, Campaz, Hamilton Campaz, 21 anos, tem sido o assunto do Grêmio. Olha, em cada gremista que eu converso, sempre cada gremista que eu converso, sempre tem a pergunta sobre Campaz, o que fazer, o que está acontecendo, quando o Grêmio vai contar. É isso. E aí, a partir daí, a gente começa nos bastidores a ouvir a operação que o Grêmio está criando para acelerar a adaptação desse jogador. Quando tu quer ser um pouco mais crítico nisso, tu vai dizer, pô, então o Grêmio errou, né? O Grêmio errou, porque o Grêmio falou num jogador que teria a curtíssimo prazo, o Grêmio disse, olha, é um jogador que vem para solucionar os problemas nessa temporada. Me parece que neste caso o Grêmio errou sim, né? Não adianta a gente dizer que não. Errou nem que seja na comunicação, na forma como se expôs no sentido da procura daquele jogador. Por quê? Porque o Grêmio sempre tratou a necessidade de resolver os problemas na hora e, claro, projetando o futuro. A gente aqui elogia muito a mudança na conduta das contratações, principalmente no que diz respeito à questão da idade, da forma como o Grêmio via o mercado. O Grêmio contratou em cima muito das avaliações do Renato, tudo que a gente está cansado de falar aqui. Isso aparentemente parece ter mudado. O Grêmio buscou outro modelo, os jogadores estão atuando. Só existe um jogador que não confirmou até agora desses trazidos nessa temporada. A gente pode citar o Rafinha, o Thiago Santos, o próprio Douglas Costa, que está voltando agora. A gente tem o Vigia Sante, o Borja, enfim, jogadores que deram resultado imediato no processo do Grêmio, estão aí, são titulares, estão trabalhando muito bem, estão sendo elogiados por todos. Mas existe um, que é Campaz, que tem 21 anos, que é o menor, é o jogador mais jovem dos contratados e que é o maior dos investimentos, é o jogador mais caro desses que a gente citou. O Douglas Costa, claro, é um jogador que tem o salário muito mais alto, mas é um jogador que tem uma outra história em relação à sua contratação, até mesmo a questão envolvendo o Grêmio, ele ter jogado aqui e tal, tudo que a gente conhece. Mas esse não. Esse foi um jogador que o Grêmio foi lá, pagou o valor que foi pedido, foi difícil o negócio, vocês lembram. E a partir da sua chegada, o Grêmio já fez a meia-culpa de que apressou a sua estreia, jogou lá naquele... e acabou entregando uma série de situações novas, principalmente a partir das entrevistas do Filipão, quando ele disse que o jogador tem que se adaptar ao Grêmio, que o jogador tem que se adaptar à forma de jogar, que o jogador precisa se adaptar à forma de marcação, né, fazendo uma crítica ali à leitura tática do jogo que ele tinha, o que tudo é normal dentro disso. Mas aí começam a surgir essas informações sobre como que o Grêmio está trabalhando para adaptar o jogador a Porto Alegre. E aí, alguns capítulos, eu recebi telefonemas no curso dessa semana, não é o primeiro conteúdo que eu falo sobre isso, mas esse assunto acaba surgindo, principalmente quando vem a melhor das notícias de que ele vai estrear muito, ou reestrear, ou estrear, eu acho que é melhor o termo, porque o Grêmio avalia que ele não estreou em condições, então vamos colocar a estreia dele. Está muito próximo disso acontecer, muito próximo. Ele já recebe muitos elogios do próprio Luiz Felipe Scolari internamente, algo que não acontecia. Aquela preocupação do Filipão começa a diminuir, porque ele vê um jogador muito mais atento, e eu recebo as informações, e aqui eu anotei alguns pontos, neste caso 5 pontos, e olha que curioso, olha o nível de preocupação do Grêmio para buscar a adaptação dele. Eu já trouxe até, que o Grêmio contratou uma professora de português para auxiliar ele na adaptação ao idioma. Essa é a primeira.
Essa é a primeira, já falei sobre isso em outro conteúdo. Olha agora, o Grêmio organiza para que familiares do Campaz cheguem a Porto Alegre o quanto antes para cuidar um pouco da casa dele, para que ele tenha um ambiente melhor dentro de casa também, de maior facilidade de adaptação. Olha agora, o jogador vai ter um tratamento especial no campo físico para que ele se adapte à preparação física brasileira, à forma de trabalho físico no Brasil. Então também se fez um trabalho específico na parte física. Olha agora, insistindo na maneira, olha, o Grêmio cria todo, o Grêmio cerca todo o Campaz. Terá uma nutricionista indicada pelo clube para cuidar da alimentação. Inclusive mostrando o Grêmio preocupação com a possibilidade de peso, né? Um jogador baixo e que teria alguma dificuldade de peso. O Grêmio se mostra preocupado com isso e também nomeou uma nutricionista para cuidar da alimentação. A administração da casa do jogador também, o Grêmio contrata, claro que indicada por ele, mas o Grêmio contrata funcionários para que ele tenha total tranquilidade dentro de casa. Olha, o Grêmio cerca a todos os lados. Nós estamos falando aqui, olha só, a casa dele, uma preocupação com isso, trazendo familiares da Colômbia e também profissionais para que ele tenha um ambiente, se sinta num ambiente muito... um ambiente de casa dentro da própria casa. A alimentação do jogador, toda ela com o suporte do Grêmio. A parte física do trabalho dele, que em tese seria o trabalho dentro da arena, já também com um trabalho específico para que ele se adapte mais rápido. A língua, que são aulas de português, para que ele tenha facilidade para isso. A gente fala, por exemplo, da adaptação muitas vezes, aí tu vê um jogador como o Churin, que já chegou praticamente falando e entendendo todo o português, então tu já chega adaptado. Esse está sentindo, e a partir daí a gente vê. Por quê? E eu acho que é a grande notícia desse vídeo. Porque dentro do campo isso já começa a aparecer. Pelo menos no campo dos treinamentos. É lógico que é dentro dos treinamentos porque ele não está jogando. E aí começa a aparecer, e aí as coisas começam a florescer para ele. A adaptação de um jogador como esse, que vem do interior da Colômbia, de uma realidade completamente diferente à que existe dentro de Porto Alegre, mas que com esse cuidado que o Grêmio parece mostrar, tem também uma forma de indicar velocidade na adaptação do jogador, que é o que o Grêmio procura nesse momento. Quem está dizendo aí que é um jogador que o Grêmio quer para jogar em janeiro, não está falando exatamente o que o Grêmio está pensando e promovendo. O Grêmio promove e insiste para que ele comece a jogar antes. Ele começa já a mostrar resultados nos treinos antes do que se imaginou também. Filipão fez quando ele faz a crítica, ele coloca uma espécie de tranquilidade para avaliação dos prazos dele, tipo, não pressiona, deixa acontecer. E isso começa também a acelerar esse processo. Não se surpreendam se a qualquer momento, pode ser inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente já coloca o Campaz como uma das figuras que possa entrar durante a partida. Eu acho que o Grêmio também vai ter cuidado no entrar durante a partida, para não colocar, por exemplo, numa roubada. O Grêmio perdendo 2-0 para o Atlético Paranaense, não vai botar o jogador para acelerar um processo, porque ele precisa nesse momento de preservação. Então, são situações que estão sendo postas, estão sendo colocadas, e mais, em cima dessas realidades aqui, eu fiquei impressionado com os pequenos detalhes que o Grêmio está trabalhando para que o jogador tenha tranquilidade. Não me surpreende, por exemplo, a professora de português e muito menos a nutricionista. Mas nomear, tentar incentivar a vinda de familiares, tentar incentivar a vinda de funcionários de fora do Brasil, para que ele se sinta mais em casa dentro da realidade dele, dentro da própria casa que ele comprou ou que ele alugou, é um cuidado extremo que o Grêmio está tendo, muito além dos outros jogadores que vêm para cá. Muito além. Então, essas pequenas situações é que às vezes fazem a diferença no futuro, principalmente na distância entre o totalmente adaptado e o jogador frio e cru, ou cru, melhor do que dizer, não é frio, que chegou aqui em Porto Alegre e já foi colocado na arena como foi. Então, os cuidados estão aí
Os pontos estão aqui. Eu achei interessante trazer para vocês o tamanho do cuidado do Grêmio na operação, que eu chamei de Operação Campaz. O Grêmio precisa sim dele dentro do campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.